E aí, turma, professor Felipe aqui, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês o ambiente de submissão das questões da Olimpíada Brasileira de Informática. É importante a gente ver direitinho como é que funciona esse ambiente e ver como é que é os padrões dos arquivos de submissão para cada linguagem, que vocês podem trabalhar. Principalmente porque nesse ano de 2021 a Olimpíada ela vai poder ser realizada remotamente, na casa do estudante. E aí vocês devem ter que submeter as questões de vocês para verificação, em um ambiente muito parecido ao ambiente do Pratique, lá do site da Olimpíada Brasileira de Informática. Então eu quero começar trazendo vocês aqui para essa telinha do Pratique, lembrando que aqui vocês podem verificar várias questões, tá certo? Aqui vocês podem visualizar questões das Olimpíadas anteriores, 2020, 2019, estão todas aqui nessa lateral. E aqui tem as instruções básicas para submissão nas linguagens. Eu preparei aqui arquivos de exemplo das principais linguagens que pelo menos eu conheço que os nossos alunos utilizam. Eu preparei aqui com C, com C++, pode ser importante para vocês. Preparei também com Python, com Java e com JavaScript. No caso do Python, foi a versão 3 que eu utilizei, tá certo? Não utilizei Python 2 nem Pascal, também eu não preparei um arquivo de exemplo com Pascal. E também, principalmente porque eu não conheço nenhum aluno meu ou aqui do nosso campus que utiliza Python 2 ou então Pascal. Então eu não me preocupei em preparar exemplos com essas duas linguagens. Vocês podem clicar aqui para visualizar mais instruções a respeito de cada uma dessas linguagens, mas eu vou mostrar aqui o exemplo básico de cada um. A questão que eu escolhi aqui para a gente trabalhar é essa questão de 2017 chamada teleférica. Ela é uma questão de primeira fase, na verdade ela é realmente uma questão bem simples, tá certo? É bem pequenininho o código dela, é só uma entrada, um cálculo, um processamento direto e uma saída, não tem nem muita questão nisso não. E aí, como o código dela é bem simples, ficou bem fácil de eu fazer uma versão dela para cada linguagem, E aí mostrar para vocês quais são as adaptações que a gente precisa fazer nesses casos. Então, galera, acho que a gente pode começar aqui com a versão em Python. Vou abrir aqui a versão em Python, lembrando que aqui a gente está trabalhando com Python 3, tá certo? O nome do arquivo em si não importa muito, você pode dar o nome que quiser. Eu estou usando um padrãozinho meu aqui, tá certo? Para saber qual o nível, qual é o ano e a fase, tá certo? E depois o nome da questão também. Mas aí vocês podem dar o nome que vocês quiserem para os arquivos. Isso aqui ficou a solução em Python, a entrada tem que ser realizada pela entrada padrão, com input, e a saída com print, tá certo? Um cuidado do restante, fica o uso normal da linguagem. Se vocês forem usar alguma função do math, nesse caso aqui eu estou usando o Seio, que é para calcular o teto, para poder ele arredondar para cima, arredondar com o número para cima, como se fosse isso. Esse teto aqui, no Python a gente tem que importar o math, senão ele não vai funcionar. E eu deixei aqui um terminalzinho aberto na pasta, que a gente está trabalhando para poder testar se quiser, No meu caso aqui já está o Python instalado. Python, aí o nome da questão é p1.py. E aí ele vai executar aqui, se eu não me engano, as entradas que ele fornece. Tá aqui, vamos testar pelo menos esse primeiro exemplo aqui, ó. 10, 20, a saída é para ser 3, 10, 20 e a saída é para ser 3. Pronto. Funcionou com esse caso mais simples, Se eu quiser testar de novo com outro caso, esse último aqui de baixo, ó. 187, vamos ver se dá certo. Deu 1, Pronto, beleza. Então ele está, a princípio, com esses casos mais simples, ele está funcionando. Para a gente submeter aqui nesse ambiente Pratique, a gente tem que selecionar qual é a linguagem. Vou selecionar aqui o Python 3. Vou procurar o arquivo. Tá aqui a minha pasta com todos os exemplos. O arquivo que a gente vai selecionar é esse arquivo P1 2017 F1, que é o nosso arquivo em Python. A gente pode enviar, submeter, e aí ele vai processar essa minha submissão. Tá certo? Aqui no ambiente Pratique, ele já mostra o resultado, Pelo que eu observei nas regras, na prova em si ele não vai contar a pontuação, mas aqui ele já lhe dá a pontuação, aqui a gente acertou 100% da questão, Eu vou retornar aqui, tá certo? Para enviar as soluções nas outras linguagens também. A próxima linguagem que eu posso mostrar para vocês pode ser o C, Aí está aqui a adaptação da questão para C. A entrada tem que ser feita utilizando o scanf, a saída com um printf, tá certo?
E no caso, as funções que vocês forem utilizar, tem que lembrar de utilizar o include aqui também, né? Para poder, no caso aqui, o seio, de forma semelhante, a gente pega lá da biblioteca math, né? Em C, math.h. Aí também não esqueça de fazer a entrada com o stdio.h também, para quem for trabalhar com C. Aqui no ambiente pratique, o nome do arquivo também não importa para a linguagem C. Vamos testar então no terminalzinho para ver se esse nosso arquivo está funcionando direitinho. O C é o normal, né? Eu estou trabalhando aqui com o GCC, compilador de C. Aí eu vou colocar o nome do arquivo, P1 2017 F1 teleférico.c, -o e o nome do executável. Vou chamar de prog aqui. Ele vai compilar, eu vou executar o executável, né? O C ele gera esse arquivo exe, que é o prog. Vou executar. E aí ele está esperando que eu... dependendo do computador de vocês, né? Pode ser que ele coloque num ambiente de verificação do antivírus, tá certo? No meu aqui ele sempre coloca. Toda vez que eu vou executar, ele está colocando nesse ambiente de verificação do antivírus. Mas depois ele libera para a gente poder continuar. Se eu não me engano, o primeiro teste é 10, 20... E aí dá 3, bem certinho. O segundo teste, se eu não me engano, era que a gente estava testando, né? Era 87, 100, né? E aí, opa, acho que eu troquei, não foi? Deixa eu ver aqui. Eu troquei, ó. Deveria ser 100, depois 87. Então, vamos executar de novo. 100, 87, né? Aí deu 1. Pronto, deu certinho agora. Então, o nosso programa em C está funcionando também. Vou mudar aqui a linguagem para C. Procurar o meu arquivo, né? Tá aqui, ó, teleférico.c, abrir, submeter e vamos ver se a submissão dá certo. Aí tá aqui também, deu o total de pontos, né? No Pratique ele mostra o total de pontos, mas como eu disse, acredito que durante o trabalho da prova ele não deve mostrar. Tá certo? Ele só faz um teste simples, verifica se está funcionando para o teste simples, mas ele não mostra o total possível de pontos, né? Então vamos agora para a próxima linguagem. A próxima posso mostrar para vocês em C++. Muito parecido o procedimento, né? Tem que dar os includes, pelo menos do IOStream aqui. Se precisar de alguma função do math, tem que dar o include do CMath aqui. No caso a gente precisa do seio, né? A entrada com C++, recomendo que use o CIN, usando o namespace std, né? Se não quiser, não é obrigado a colocar assim, mas tem que colocar o std aqui, né? std, CIN, tá certo? Mesma coisa aqui no cout, std, Mas para você não precisar ficar escrevendo isso aí todas as vezes, coloca aqui para ele ficar com o namespace logo carregado, né? E aí, vamos agora testar a compilação disso aqui no terminal também. A gente pode utilizar o compilador de C++, pode ser o G++, né? E aí o nome do nosso arquivo com código C++, né? P1, agora é CPP. E o nome do executável, prog, eu vou chamar o prog também, né? -o prog. Aí ele vai lá, compila, e agora para a gente executar o prog, né? Ele vai abrir de novo o antivírus, quer ver? Ele abriu. É só esperar ele terminar ele tá fazendo um escaneamentozinho, aí ele libera, tá certo? Então, o primeiro teste, se não me engano, era 10, 23, tá certo? O segundo era 100, né? 87, tá certíssimo. Então, nosso código em C++ também está funcionando. Pode usar o G++ e o GCC para compilar, tá certo? Sem problema. Vamos ver como é que fica aqui a submissão. Seleciono a linguagem C++, procuro o arquivo, agora é o CPP, envia, submete. E aí ele também corrigiu aqui e está com todos os pontos possíveis, né? Então ele aceitou a nossa submissão em C++. A gente está conseguindo ver aqui, né? Deixa eu mostrar agora como é que seria para a gente trabalhar, só voltar logo aqui, e mostrar como é que seria para a gente trabalhar em Java, né? Em Java tem um cuidado muito importante, tá certo? Que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte. Vocês viram que eu nomeei o arquivo com esse nome maluco, né? Alguma coisa teleférico.java, tá certo? E aí, quando vocês forem nomear a classe de vocês, né? O Java ele espera que a gente dê o nome da classe e o mesmo nome do arquivo. Então, para a gente testar aqui, seja no Eclipse, seja em alguma IDE que vocês forem usar, ou seja no próprio terminal, como eu vou mostrar aqui para vocês, o arquivo ele tem que estar com o mesmo nome da classe.
Então eu vou renomear a classe aqui para esse nomezinho aqui, que é o nome do arquivo, né? Para a gente poder testar, tá certo? Só chamar a atenção aqui que as entradas e as saídas, né? Em Java a entrada tem que ser feita com scanner, tá certo? Então cria um scanner e usa os next para fazer a entrada, né? Vocês já devem, quem trabalha com Java deve conhecer, tá certo? Next int, next double, next line, next. Cada um funciona em determinada situação, vocês têm que conhecer aí as situações possíveis, né? E aí quando for ter a saída, usa o print. Não é obrigado ser o printf, eu coloquei aqui o printf porque já é mais parecido com C, né? Mas pode ser qualquer versão do print. O println funciona, pode imprimir desde que ele imprima na saída padrão, tá certo? E quando vocês forem usar o scanner, lembrem de importar o scanner, né? Tem que importar o cara, senão ele não vai funcionar. Eu vou deixar dessa maneira aqui para testar para vocês. Abrir aqui o terminal e venho aqui para compilar em Java, javac, e o nome do arquivo, p1.java, né? O nome do arquivo termina com .java. Vamos executar. Ele deve compilar, se não deu erro é porque deu certo. Aí quando a gente for testar, é só colocar Java e o nome da classe. Java P1, sem nada assim, sem nenhuma extensão. Aí a gente coloca assim para testar. Agora ele deve estar esperando a gente entrar, né? Tem 10, 20, deu 3, tá certo? Vamos testar de novo. Era 100, 87, deu 1, tá certo também. Os dois casos de teste que a gente está testando, todos está dando certo. Então, não é obrigado testar no terminal, tá certo? Só mostrei aqui que funciona, mas se vocês estiverem já acostumados a usar o Eclipse ou outra IDE de Java, funciona. Só uma coisa que eu quero chamar muita atenção. Quando vocês forem submeter o arquivo de Java de vocês, vocês vão ter que renomear a classe para esse nome aqui, ó, solução, tá certo? É dessa maneira no ambiente pratique. Por favor, verifiquem durante a prova, né? Quando vocês forem fazer a prova utilizando um ambiente online, quem for submeter em Java, leia todas as instruções para verificar se não tem que ter um outro nome específico para a classe. No ambiente pratique, o nome da classe tem que ser esse aqui, solução. Pode ser qualquer nome de arquivo, mas o nome da classe tem que ser esse daí. Solução tudo minúsculo, sem o tio e sem o C cedilha aqui também. Então, vamos salvar esse arquivo, não esqueça de salvar, e vamos enviar com esse nome de classe, né? Então, eu vou mudar aqui a linguagem para Java. Vou mudar aqui o meu arquivozinho para o .java, né? E vou submeter e vamos ver se ele aceita, se está tudo certo no nosso arquivo. Então ele aceitou, né? Tá aí, considerou a pontuação, tudo certinho. Se vocês forem trabalhar com Java, utilizem esse padrãozinho que eu mostrei para vocês, tá certo? Não esqueçam, né? Usar o scanner e usar o system_out para poder imprimir. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para a linguagem que é mais diferente, tá certo? Porque quem estiver trabalhando com JavaScript tem que tomar bastante cuidado pelo seguinte. Às vezes quando a gente está aprendendo JavaScript, né, principalmente usando o navegador, a gente usa outras formas de entrada e saída de dados, né? Principalmente utilizando os elementos lá do HTML, né, para fazer leitura e escrita, né, usando formulário ou alguma coisa desse tipo. Mas aqui, quando vocês forem trabalhar JavaScript, tá certo? Vocês têm que utilizar essa sintaxe bem específica aqui, que é a utilizada pelo sistema da OBI. Então, eu estou mostrando aqui como é que faz a entrada, né? Usando um scanf também, tá certo? Porcentagem D aqui é para indicar que vai ler como inteiro, e aqui nessa segunda aspa aqui vai ser o nome da variável. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que não é obrigado ler uma variável de cada vez. Você pode ler as duas de uma vez, tá certo? Se você fizer assim, ó, porcentagem D, C, A, dessa maneira aqui, você não precisa colocar o outro aqui, tá certo? Ele vai funcionar também. E aí, dessa maneira aqui, vocês podem enviar também. Ia ser a mesma coisa, não ia mudar muita coisa não. Ia dar certo do mesmo jeito. Só estou mostrando que é possível colocar as duas linhas numa só, né? De forma semelhante nos outros que usam o scanf, tá certo? Em C, eu fiz isso já no C++, né? O C eu leio numa linha só, tá certo? Então eu quis chamar a atenção disso para vocês. Professor, qual é o ambiente que eu posso usar para testar, né? Isso aqui, já que é diferente do navegador. Isso aqui não vai funcionar no navegador. Esse arquivo JavaScript aqui não funciona no navegador. Eu vou mostrar para vocês um ambiente de aprendizado do JavaScript da própria OBI. Tem esse cursozinho, tá certo? Esse ambiente SASI aqui deles, tá certo? Que é como se fosse o interpretador do JavaScript que eles utilizam. Ele tem aqui várias aulas, né? Cada aulinha
ela tem se eu clicar aqui em qualquer aula dessa, ela vai me mostrar exatamente, deixa ele carregar aqui, né? Um ambientezinho que eu posso usar de treinamento, tá certo? Ó, eu clico na aula, ele mostra aqui as coisas que a gente tem que aprender, né? Tem inclusive um vídeo, aqui o vídeo explicando. E aí você pode utilizar esse ambiente aqui de treinamento para testar os seus códigos em JavaScript, qualquer código mesmo, inclusive os nossos códigos das questões, tá certo? Então, eu não consegui reproduzir esse ambiente no meu computador para testar direto no terminal. Mas como está online aqui, né, a gente pode testar. Vou colocar aqui, vou tentar aproximar aqui para ver se aumenta só um pouquinho o tamanho da letra, né? Aqui, pronto. Então eu coloquei aqui nosso código em JavaScript, tá certo? Ele pede para escrever as entradas aqui. Então a primeira entrada, se eu não me engano, é 10 e 20, né? E aí a gente pode clicar aqui em executar para ele colocar aqui na saída qual vai ser o resultado, né? Se a gente colocar a segunda entrada, era 187, se eu não me engano. Tem que limpar a saída, tá certo? Limpem a saída, depois execute de novo. Cadê? Ele executou? Pronto, agora sim. A saída deu 1, então tá dando certo. Então, galera, esse daqui é o ambientezinho que vocês podem utilizar, né? De JavaScript, provido pelo próprio OBI. Então, utilizem ele aí. Quem for trabalhar com JavaScript, recomendo demais que veja pelo menos as 5 primeiras aulas, que vai tratar exatamente da questão das variáveis, entrada e saída, porque todo o resto deve ser igual a qualquer conhecimento que você já tem de JavaScript. Os condicionais if devem ser iguais, o for deve ser igual, né? While, criação de array, outros tipos possíveis, tá certo? Tudo o resto deve ser igual. O cuidado que vocês têm que ter aqui é principalmente com relação à entrada e saída, que é como é que ele vai testar, né, automaticamente a questão de vocês. Então vamos voltar aqui no ambiente, vamos submeter nosso arquivo, tá certo? Observe que eu tive que deixar salvo dentro do meu computador um arquivo, né, com o textozinho do meu código, né? Então, mesmo que eu esteja testando aqui no ambientezinho do Saci, né, mantenha uma cópia do código no computador de vocês, tá certo? Como eu tenho aqui, né? Essa cópiazinha de código. Então, pode vir aqui, JavaScript, procurar o arquivo, né? .js. O nome do arquivo também pode ser o nome que vocês quiserem e vamos submeter para ver se ele funciona. Pronto, e aceitou, né, a nossa solução, então a gente vê que é dessa maneira que a gente tem que trabalhar. Só chamando a atenção para um detalhe muito importante, tá certo? Ó, quando vocês forem usar o scanf, lembrem que as variáveis elas têm que ser entre as aspas, né? Aqui dentro do scanf, quando vocês forem passar, né, qual é o nome da variável, passem entre aspas. No printf não é para colocar as aspas. Outro detalhe importante que eu quero chamar muita atenção, que eu acho que eu não chamei, para as linguagens Java, C++ e C, que é o seguinte, gente. Muito cuidado com as conversões de tipo, tá certo? Muito cuidado. Quem for utilizar Java, C++ e C, que são linguagens fortemente tipadas, cuidado quando vocês forem fazer as divisões para ele não fazer um arredondamento automático. Por isso que eu estou convertendo aqui, ó, em todos os códigos, né, eu converto para double sempre, tá certo? Antes de jogar para viagem. Então é muito comum esse tipo de erro, né? Nessas linguagens que são fortemente tipadas. É muito comum que ele às vezes arredonde o resultado e aí parece que está dando certo, mas na verdade não está dando certo. Então tomem muito cuidado com isso. De forma semelhante, na hora de imprimir, eu estou convertendo para int, ó. De volta, né, eu uso o castzinho para converter para int em todos os casos, né? A sintaxe de C, C++ e Java são muito parecidas, então é por isso que fica bem parecido o código mesmo, né? Então, galera, esses foram os exemplos que eu queria mostrar para vocês de código, né? Consegui mostrar aí de 5 exemplos de código para vocês, espero que tenha sido bem proveitoso. Lembrem de treinar também utilizando o ambiente de prática, porque ele já mostra mais ou menos como é que vai ser a situação em prova, né? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e a gente vai se ver nos próximos vídeos e nos próximos encontros. Tudo de bom, gente, e até mais!